Sempre que vem um bebê ao mundo, nasce também uma mãe. Elas crescem com seus filhos, acumulando alegrias e desafios, né, Lá? E como, né, Rafa? A maternidade, gente, é uma jornada repleta de desafios e aprendizados, onde os obstáculos vão desde a privação do sono até as pressões sociais e emocionais. No entanto, apesar dos desafios, a maternidade também é uma fonte inesgotável de amor, alegria e gratificação, tornando cada um desses obstáculos, superados, uma vitória ainda mais doce. E para falar mais sobre esse amor que transcende, como bem disse o Rafa, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Jennifer Loren, que é mãe da Elisa, de 2 anos e 2 meses, e a Letícia Quadros, estudante de pedagogia, e mamãe do Vicente, de 2 anos e 8 meses. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, gente. Que convite gostoso, né? Falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? A gente nem gosta de falar, né, gente? Nem gosta. Ficamos aqui o dia inteirinho, ó, falando só sobre os pequenos. E assim, gente, e aí eu falo como mãe também, realmente, a maternidade, ela traz um misto de emoções. Como lidar com esse misto de emoções? Primeiro eu queria saber, a maternidade sempre foi um desejo de cada uma de vocês? Sim, pra mim, sim. Como que foi Sempre esse processo? Bom, eu casei com 22 anos de idade, né? E por mim, eu já teria tido filho logo ali de cara. E aí meu marido, que isso, você tá doida, né? Nós acabamos de casar, eu com 22, ele com 23. E eu no meio da faculdade, então o objetivo é formar e tal. E a gente foi organizando as prioridades para poder se organizar e ter um bebê. E eu falo que por mais que você se organize, né? É um negócio que não dá para organizar, né? É uma coisa que chega e que a gente não tem o menor controle sobre, mas minimamente a gente quis organizar a vida. E aí, depois de 6 anos de casados, a gente se preparou, né? Fizemos todo o processo para começar as tentativas. E depois de 5 meses, a Elisa chegou, transformando o nosso lar em pura bagunça e alegria. E o Vicente, como ele chegou na sua vida? Vicente chegou de uma forma muito planejada. Nossa, eu me casei tarde, né? Eu me casei tarde, assim, em vista de você, eu me casei aos 30. Então, o Vicente chegou, eu tinha 33 anos de idade. Ele foi minha segunda tentativa, né? Ele é meu segundo filho. Antes dele, eu perdi uma criança, né, para aborto espontâneo. E ele chegou com tudo, né? Por mais que a gente também, nós nos organizamos muito, nós tivemos muito preparo, e leituras, estudos, sempre dentro da área, como é que vai ser a gestação, né? Aquela coisa toda. Na hora que nasce, você vê que tudo que você fez foi insuficiente. A teoria não foi suficiente. Né? Diante daquele amor, daquela criança, olha, agora eu tenho um ser para eu cuidar. Como vai ser? Né? Eu saí de casa e voltei com um ser no colo. É um impacto na vida da gente, né? Sim. É inexplicável. É um amor realmente que transcende, né? Você pode falar também, né? A Vá também é mamãe. E assim, queria que você explicasse, né? Uma dúvida mesmo, se a sociedade impõe ou se existe alguma culpa pela maternidade. Se vocês em algum momento tiveram isso, se vocês carregam isso ou se é algo que a pessoa fala que vem da parte da maternidade ou se também existe um jeito de lidar com isso, né? Eu penso que o jeito, assim, o diagnóstico que eu tiro disso tudo é que cada um tem um jeito. Cada família tem um jeito de educar seu filho, né? Tem os seus princípios, tem os seus valores e quer passar para a criança. Não existe um jeito certo, né? Cada um faz o que dá para ser feito. E o que a gente tem que fazer é respeitar a decisão do outro, de eu vou fazer um processo de alimentação assim, o outro vai, não, mas eu vou fazer assim porque eu aprendi assim. E a gente vai levando. Não existe receita de bolo para a criação de filhos, né? Eles são sempre uma caixinha de surpresa. Eu acho que essa questão da culpa, né, é uma coisa... O pessoal brinca, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E ela nos acompanha, eu acho que muito por esse senso que nós temos de realização. E às vezes a gente enxerga o filho como um grande projeto da nossa vida. E não é, né? Assim, ele não veio para nos realizar. Isso é uma vida, uma criança que está ali com seu desenvolvimento a todo vapor. E a comparação, ela faz parte da nossa vida como ser humano. E aí, na maternidade, isso toma uma proporção de 1 milhão, né?
Porque, porque a fulana amamentou até 5 anos de idade, porque fulano usou fralda biodegradável, porque o ciclano só dá coisa saudável, tem que fazer. Porque a outra não trabalha, a outra trabalha. E eu fico pegando esses parâmetros para poder me basear na minha maternidade. Então, trabalhar isso no nosso emocional, e aí eu falo como psicóloga e como mãe, é um negócio, assim, muito desafiador. Porque, na prática, por mais que você trabalhe a sua cabeça, você fala, não, né? É a minha realidade, é o meu filho e tal, não vou comparar. Mas quando acontece, é muito sutil, isso vai tomando um lugar, sabe, assim, desconfortável, se a gente, adoecedor até, Sim. se a gente não se cuidar mesmo, não se preparar para isso. E hoje eu acho que ainda tem um agravante, entre aspas, né, que são as redes sociais, onde a gente tem um recorte do que é a realidade que o outro está vivendo. E normalmente é um recorte bonito, né, porque ninguém quer postar foto chorando com o rosto todo inchado. Então, assim, acaba que é uma vigilância constante, né, Exatamente. meninas? A gente tem que realmente olhar para a nossa maternidade como algo muito particular e muito individual. Porque a minha maternidade, a maternidade da Vanessa, é diferente da maternidade da Jennifer, que é diferente da maternidade da Letícia. E tá tudo bem, porque somos mães diferentes, criando crianças diferentes também, né, meninas? Então, respeitar essa individualidade e não se comparar. Ao máximo, né, tentar não se comparar, que é difícil, né? É muito difícil. Quando a gente está grávida, assim, a gente cria um ideal de filho, a gente cria um ideal de que é ser mãe, né? Eu vou ser essa mãe, eu vou ser essa mãe. E na hora que nasce, depois que nasce, no dia a dia, vai desconstruindo aquilo tudo, gera um sofrimento. Muito grande. Né? Eu tenho que matar um ideal de filho que ele não existe, um ideal de mãe que não existe. A maternidade, não existe um ideal para a maternidade. Ela está posta, a gente encarar os desafios. Né? Eu sinto muita pressão da sociedade quando vem a questão do trabalho. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho o privilégio de escolher ficar com meu filho. Eu considero isso um privilégio, uma oportunidade. Né? E às vezes a pessoa fala, nossa, mas você não trabalha? Aí eu, não trabalho. O que é trabalhar, né? Pra Porque você, quando você está em casa, a gente estava comentando aqui antes se as crianças estivessem Exatamente. aqui. E é isso, né? É essa visão que muitas pessoas, às vezes, que não conhecem a realidade de ter uma criança em casa, acham que, mas você não trabalha. que você faz o dia todo, O que né? você faz o dia todo, Criação né? de filho, hoje a sociedade não vê como um investimento. Eu considero, a minha família, meu marido e meu esposo, nós consideramos a criação do nosso filho um investimento. É um momento extremo de doação mesmo, né? A gente se doa em prol daquela criança, em prol daquela vida que chegou, já transformando a nossa vida, né? Fazendo com que a gente recalculasse toda a nossa rota, mas que a gente precisa ir conduzindo. E como que a gente vai conduzir? Cada um vai conduzir de um jeito, né? Lê está conduzindo de um jeito, Jennifer conduzindo de outro, eu conduzindo de outro. Sua mãe deve ter conduzido de outro. Me conta como que é a relação, porque Então. o Rafa tá aqui, ó, só escutando. Mas como que é a sua relação com a sua mãe? Conta pra gente. Então, minha mãe me teve muito nova. Ela me teve com 17 anos. Então, a gente tem, né, uma diferença de idade pequena, assim. Mas ela se desdobrou. Né? Na época, ela precisou parar de estudar para cuidar de mim. Então, assim, minha relação com a minha mãe é maravilhosa. Né? A gente hoje tem a disposição e energia de curtir tudo junto, de fazer tudo junto. E ela é exemplo para mim. Tipo, eu que não queria chorar no programa, tá? Mas minha mãe, ela é tudo, assim. É porque ela trouxe para mim, às vezes, o que ela não teve, né? Então, ela trouxe para mim um amor que, às vezes, ela não recebeu. Então, não tem como explicar isso, gente, né? tá? Então, não tem como, né, não se emocionar, porque, de fato, ela é tudo para mim. Ela traz um sentimento de que, às vezes, ela não teve e ela conseguiu transparecer e lutar e me dar tudo que eu tenho hoje. Foi ela que me deu. Então, eu acho que, pelo que a gente está conversando aqui, a pressão que todo mundo faz sobre uma mãe, né, às vezes é difícil demais, mas a mãe é muito forte. Eu acho que o poder que vocês possuem, né, de ser mãe é de conseguir blindar tudo que acontece ao redor e fazer que isso não afete a criação e que vocês tenham uma relação cada vez maior com o seu filho, né? Eu acho que
isso é o mais lindo, é o que eu mais admiro em todas vocês mulheres que têm esse dom de ser mãe, porque isso realmente, como que vocês fazem para blindar e nada afetar os meninos? Me contem vocês esses desafios, como é que vocês fazem? São Todo mundo com o olho larejado aqui. Sei se eu tô dando conta. Realmente são desafios, são às vezes noites difíceis, dias e noites difíceis, às vezes noites em hospital, criança, bebê adoece muito, são muitas coisas, né? A gente precisa se transformar, se adequar mesmo àquela criança, mas é tudo de uma forma muito natural e leve. Eu não sinto pressão em tenho que cuidar do meu filho. Não existe isso, né, gente? É muito leve. Assim, essa questão eu acho muito bonito quando você fala, minha mãe me dá o que ela não teve. Isso é lindo você reconhecer, porque ela quebrou ciclos para chegar onde ela chegou. Sim. E quebrar ciclos, gente, é uma coisa muito difícil. A gente tem que quebrar muitos ciclos da nossa criação, que foi uma criação totalmente diferente dessa criação que nós estamos querendo dar hoje, que eu prezo por uma humanizada, embasada no amor, no carinho, né? E eu não tive essa criação, então eu também tive que quebrar ciclos. E é lindo ver você reconhecer que a sua mãe quebrou ciclos para ser a mãe que ela é para você. A Letícia falou da leveza, né, assim, e as minhas pacientes no consultório, elas brincam assim, Jennifer, tudo dela é leve, tudo dela é falar de leveza. E eu acho que a vida por si só, ela já é muito pesada, né? Ela exige muito de nós, já são muitos encargos, muitas responsabilidades. E por que não encará-los de uma forma mais leve? E isso é um desafio também, né? Assim, porque como que a gente vai transformar em algo leve uma coisa que é tão desafiadora? Eu sempre falo que a maternidade é uma viagem longa de trem, na classe econômica. E a gente está indo para bem longe. E a gente pode escolher olhar todas as paisagens até chegar no nosso destino, ou a gente pode simplesmente focar no quão desconfortável está essa viagem. Nossa, mas o banco está duro. Nossa, mas está demorando demais. Nossa, mas eu não vou aguentar chegar lá. Eu estou enjoada, eu estou isso, eu estou aquilo. E a maternidade também é dessa forma. Porque tem, sim, né, as partes difíceis, as partes... Né, existem dias que a gente fala assim, meu Deus, que eu fui arrumar da minha vida? Porque existe. Mas, para tudo isso, eu preciso enxergar beleza também naquilo que eu estou fazendo. E eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu trabalho meu emocional. Que eu estou bem para oferecer esse melhor para esse filho. Porque o que acontece é que nós estamos no liquidificador aberto, batendo assim, né, com tudo lá dentro, aquela confusão toda, com frustração, com ansiedade, às vezes com depressão, com isso, com aquilo, com as tarefas do dia a dia, com o filho, marido, tudo no mesmo recipiente, batendo loucamente, e a gente não consegue minimamente organizar isso dentro da gente. E isso vai ser passado para eles de alguma maneira. Até para quebrar esses ciclos, a gente precisa se cuidar muito. Tá a gente bem precisa emocionalmente. Tá bem emocionalmente, né? Para poder repassar isso da melhor forma. E eu fico muito feliz que isso tem sido quebrado, né? As mães têm visto cada vez mais a necessidade de olhar para si. Porque, até biblicamente, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Se eu não estou bem, eu não consigo oferecer esse melhor para o meu filho, eu não consigo amá-lo, né, da melhor maneira. Entender que isso não é egoísmo, né? Quando você olha para você, não é egoísmo. Você está se cuidando para realmente cuidar da melhor maneira possível de quem precisa de você.